Hoje eu vou te apresentar um modelo de agente nativo da OpenAI. Esse é um modelo diferente de você fazer a comunicação com a OpenAI utilizando o seu agente de IA ali. Esse modelo de agente nativo não é nenhuma novidade no mercado, tá? Mas é um jeito diferente de fazermos essa conexão com a OpenAI e eu tenho sentido que isso tem performado melhor os meus agentes. É algo que eu não vejo as pessoas falando, as pessoas estão utilizando somente outro modelo, mas experiência própria. Eu estou utilizando esse tipo de modelo de agente nativo em algumas implementações e eu noto que ele performa melhor quando? Quando é necessário fazermos uma consulta de documento. Como assim? Vou te explicar melhor, vem comigo, olha só. Você está vendo a minha tela aqui. Eu deixei dois tipos de agentes padrões. Olha só, o modelo padrão que a gente utiliza, que mais você vê no mercado, etc., é esse modelo aqui, onde a gente vai ter o quê? Um nó de agente padrão. Dentro desse nó de agente padrão, a gente vai ter o input, que seria o nosso, onde vai vir a mensagem. Aqui está em vermelho porque eu já coloquei meu node do chat trigger no canto direito aqui, tá? E a gente vai fazer o seguinte, a gente teria como a gente adicionar opções, system mensagem, e aqui a gente colocaria o prompt, correto? Então aqui ficaria o prompt. E como que faria a conexão com o OpenAI? Nesse modelo padrão, tem essa saída aqui do chat model e a gente conecta com a OpenAI, o node da OpenAI, correto? Esse é um modelo padrão, onde também a gente utiliza a memory do Postgres. E eu vou também falar sobre Thread ID, beleza? E qual que é a lógica desse modelo padrão aqui? A gente faz, por exemplo, uma consulta em modelo RAG. Se você não sabe, o RAG é para você fazer consultas de documentos, então é um modelo melhor para você fazer consultas de documentos. Não vou falar nesse vídeo, mas, por exemplo, eu quero receber informações sobre uma planilha, eu quero que meu agente consulte uma lista de planilha, uma lista de aulas, por exemplo, etc. Então a gente trabalha no modelo de RAG, que é Retrieve Argumente, alguma coisa do tipo, eu não me recordo de cabeça a sigla. Mas esse daqui seria um modelo padrão que a gente colocaria. Então a gente teria o input aqui do chat, por exemplo, o chat trigger, a mensagem chegando do WhatsApp, e a saída do agente. O que eu noto? Que para esse agente, nesse modelo aqui, ele fazer consultas dentro da minha tabela de valores, para consultar valores do documento, ou consultar mais informações do prompt, um FAQ de perguntas frequentes. Então, por exemplo, algo muito comum que às vezes eu noto nos agentes você coloca a seta ali no prompt, consulte o documento, por exemplo, perguntas frequentes quando alguém fizer uma pergunta. É muito comum o agente inventar informações, algo que me irrita. Se você for me perguntar qual é a coisa que mais me irrita na criação de agente, é quando eu preciso que ele responda dúvidas, porque muitas das vezes o agente, ele inventa informações. E eu não gosto de colocar muitas coisas dentro do prompt porque isso aumenta a requisição de tokens e não é interessante ficar disparando muitas informações. Às vezes eu vou ter um FAQ ali com várias perguntas, ou vou ter várias informações da loja e outras coisas. Então não tem como a gente colocar isso no prompt porque ficaria algo gigante e a requisição de tokens aumentaria muito. É mais barato você deixar outras informações dentro de uma requisição aqui em RAG, por exemplo, de um arquivo, do que colocar, setar diretamente dentro do prompt. Isso economiza tokens, tá? Então é muito importante. Só que eu sinto uma grande dificuldade nesse tipo de agente dele fazer a consulta em documento. Por mais que eu sete ele, que eu fique ordenando, eu tenho que escrever muita requisição no prompt e ele não consulta todas as vezes, tá? Então, por exemplo, eu vou setar para ele, todas as vezes que alguém fizer uma pergunta sobre o treinamento, sobre a loja, eu quero que você consulte o documento tal para responder, ou seja, lá vão ter informações. Muitas das vezes ele não consulta. E existe então o quê? Esse nosso modelo aqui de um agente nativo, ele é muito mais simples, inclusive a gente nem precisa utilizar a memória Postgres. Qual que é a lógica, como é que funciona esse modelo de agente nativo aqui? Nesse modelo aqui, como é que funciona? Você já viu que eu coloco o prompt aqui e eu coloco o prompt aqui e aqui eu faço a conexão com a OpenAI. Então, nesse modelo, eu envio o prompt para a OpenAI. Nesse outro modelo aqui, é um node já nativo da OpenAI, tá? É esse node aqui, ó. Se você for vir aqui e colocar OpenAI, ó, OpenAI, é esse daqui, ó. Message Assistant, tá vendo? Vou até dar um zoom para você, ó. Esse daqui. Qual que funciona esse node? Esse node você vai ter as mesmas, bem parecido, só que algumas coisas vão mudar. Por exemplo, aqui em Assistant, você vai escolher qual que é o seu assistente. Por quê? Nesse modelo aqui, a gente não seta o prompt diretamente aqui no node da OpenAI. A gente faz o quê? Olha só, aqui dentro da OpenAI, se abre a OpenAI, a plataforma OpenAI, e procura uma parte chamada Playground. Dentro de Playground, você vai ter essas informações aqui e você vai ter esse aqui, ó, assistente. Então aqui, como é que funciona? Aqui eu vou colocar o nome do meu assistente e aqui eu vou colocar o meu prompt. Sabe quando você vai criar um agente lá do chat do GPT? Então é praticamente a mesma coisa, a diferença aqui que você vai ter requisições via API. É basicamente a mesma coisa. Então aqui dentro do System Structures, eu estou dentro do site da OpenAI, que é a detentora do chat GPT, caso você não saiba. Então aqui eu vou setar o meu prompt.
Então, nesse modelo aqui, eu não preciso escrever meu prompt aqui dentro do Node. Eu já vou deixar o prompt aqui na OpenAI e eu só vou enviar a mensagem. Como é que funciona? Ó, aqui eu tenho System Instructions e aqui está meu prompt. Então, por exemplo, aqui é um prompt do meu treinamento, de um atendimento do meu treinamento, Command IA, inclusive. Vou falar mais sobre ele aqui depois. Mas se você quer aprender a desenvolver agentes de IA do básico até o avançado, do básico, ensinando tudo ali e ainda te entregando prompt, entregando templates, eu entrego isso, você precisa conhecer o meu treinamento, o Command IA, tá? O link tá aqui na descrição. Mas qual que é a lógica disso daqui? Então aqui eu coloco o meu prompt, tá vendo? E qual que é a diferença? Aqui, tá vendo em File Search, eu consigo colocar os meus arquivos. Então, ó, ele automaticamente, eu não preciso transformar ele em reg, tá vendo que ele tá para mim como reg, tá vendo esse botãozinho aqui, ó, Vectors Store. Vector Store, ou seja, ele foi para reg. Então aqui eu subi 2 documentos em PDF. Eu subi o documento de perguntas frequentes e subi o documento também de aulas disponíveis. Então aqui são algumas perguntas frequentes que as pessoas podem fazer sobre o meu treinamento e aqui também algumas aulas, a lista de aulas disponíveis dentro do meu treinamento. E pronto. Como funciona aqui, como é que você pode usar? O interessante desse modelo, desse agente nativo, é que você pode testar ele aqui antes de jogar ele lá pro seu N8N. Então, por exemplo, ó, aqui está setado o meu prompt. Eu vou fazer uma pergunta para ela, onde dentro do meu documento, ó, aqui eu não falo sobre como funciona o suporte no meu treinamento, tá vendo? Aqui não tem, eu digo que, olha só o que eu disse, tu usa documentos disponíveis. Aqui está em Markdown esse prompt. O que eu digo para ela aqui, ó? Como é que eu fechei? Eu digo para ela aqui, ó, consulte o documento aulas disponíveis para ter acesso à lista de aulas do Command IA. Ok, e também, ó, consulte o documento perguntas frequentes para ter acesso a informações sobre o treinamento. Sempre consulte esse documento quando fizerem uma pergunta, nunca invente. Então eu vou fazer uma pergunta aqui para ela que não está dentro do prompt, está dentro desse documento aqui, ó, está dentro do documento perguntas frequentes. Como funciona o suporte? E ó, então você pode testar o seu agente, testar o seu prompt por aqui, ó. Ao invés de você ficar disparando mensagem lá, é que deu um bug aqui, mas era para estar aparecendo a minha resposta, ó. Ele está retornando a resposta. Pronto, ó, ele me respondeu, ó. Olha lá. Ele acabou de me responder como é que funciona o suporte. Tá vendo aqui embaixo? Se eu passar o mouse aqui em cima, ó, nesse aqui de baixo, olha lá, perguntas frequentes. Ele me mostra a fonte que ele consultou essa informação. Então, foi dentro do arquivo perguntas frequentes. Então, esse modelo aqui, além de você conseguir, ó, testar o seu agente aqui dentro, você consegue testar o agente aqui dentro, fazer perguntas e ir mexendo no prompt. Ao invés de você ficar mexendo diretamente aqui também, dentro do agente, ficar enviando mensagem, é muito mais fácil pelo Playground, tá? Então, é uma dica também a mais desse vídeo. Mas, qual que é a lógica? Então, repare que eu só setei aquela informação aqui no meu prompt, que consulte o documento perguntas frequentes para ter acesso às informações sobre o treinamento. Sempre consulte esse documento quando fizerem uma pergunta, nunca invente. Então, normalmente, se eu fizer esse mesmo prompt e eu jogar no meu agente nativo nesse modelo aqui, muitas das vezes ele não vai fazer a consulta de documento. O que eu acho? Eu acho que isso seja alguma coisa para diminuição de prompt, de requisição de tokens, etc. É um problema, tá? Eu noto que eu, particularmente, em todas as implementações que eu já fiz, eu noto que eu tenho mais dificuldade de fazer o meu agente ler informações desse documento, por mais que eu sete. Então, o que eu quero? Nesse caso, toda vez que alguém fizer uma pergunta sobre o meu treinamento, eu quero que ele consulte esses documentos antes dele responder a pergunta. Por quê? Provavelmente, se for uma pergunta sobre valor, a pergunta sobre valor eu já deixei no prompt, mas sobre aulas, como funciona o suporte, quais são as aulas disponíveis, tudo isso estão dentro de documentos. Então eu quero que em toda pergunta sobre o treinamento ele consulte esse documento. E nesse modelo de agente aqui eu noto que ele não tende a responder corretamente, ele inventa informações muitas das vezes e não consulta isso daqui também. E aí eu também teria que pedir muitas das vezes para ele analisar junto com a ToolThink. Então eu noto também que esse tipo de agente aqui, ele responde melhor a essas ordens que eu entrego. E aí vem um ponto muito interessante também, que é o uso do ThreadID. Todas as vezes, ó, o que é o ThreadID? Pense no ThreadID como a key do seu banco de dados, ali do chat. Nesse modelo de agente nativo, como é que funciona? Por exemplo, aqui eu vou ter a memória Postgres, né? Aqui também eu coloquei, mas eu não necessariamente preciso usar. Eu posso fazer o seguinte, ó. Como é que funciona? Aqui dentro dessa memória Postgres, eu vou ter que dar o Session Key, que é o quê? A identificação única do chat. Qual que é a normal que a gente utiliza quando a gente vai trabalhar com atendimento no WhatsApp? O número do cliente. Então, todas as conversas do cliente, todo o chat vai ficar salvo com aqui. O que é aqui? Aqui é
a identidade do banco de dados. Então, qual que vai ser o nome do banco de dados desse cliente, de onde vai estar o chat? Vai ser o número de telefone, é o que eu utilizo nas minhas implementações. Então, precisa ser um número de identificação único por cliente, para a gente conseguir consultar todo o chat ali e conseguir consultar tudo. Só que dentro da OpenAI, a gente tem um conceito chamado Thread ID. Olha só, quando eu enviei essa mensagem aqui, tá vendo que ele criou para mim um thread e esse número aleatório. Isso daqui é a identificação única desse chat. Para que serve isso? Justamente para o seu agente ter contexto. Então, por exemplo, aqui eu vou estar fazendo perguntas para ele, é o histórico do chat. Então, o histórico do chat é armazenado via Thread ID, que é esse conceito aqui. E quando a gente trabalha com esse agente nativo, é possível que nós utilizemos a memória também do OpenAI. Então, além de eu estar hospedando o meu prompt aqui na OpenAI, lembrando que nesse modelo aqui, eu envio o meu prompt para o OpenAI. Por quê? Porque, olha só, eu preciso colocar o prompt aqui e eu ligo a ele, a OpenAI. Então, eu preciso enviar o prompt para a OpenAI. Nesse modelo aqui, eu estou deixando o prompt na OpenAI e eu também estou deixando meus documentos na OpenAI. Inclusive, isso daqui tem um custo, tá? Só você abrir aqui. Eu não vou abrir porque vai aparecer os documentos, mas tem um custo bem baratinho para você hospedar esses documentos aqui. É bem irrisório esse custo, centavos ali. Então, nesse modelo, além de eu hospedar meu prompt dentro da OpenAI, eu hospedar meus documentos ali, os arquivos que meu agente precisa ter acesso na OpenAI, eu também consigo deixar o armazenamento do chat, o histórico do chat, da conversa, lá na OpenAI. Ou seja, eu também não tenho que ter problema, não preciso fazer requisição com Postgres, etc. E aí vem um ponto também, outra vantagem que eu noto desse tipo de agente. Eu reparo que esse tipo de agente ele tem um contexto de mensagem melhor. Por quê? Dentro aqui da memória Postgres, eu preciso setar, olha só, o contexto de janela do agente. Então, ó, ele vai ter acesso às últimas 5 mensagens, ou seja, o contexto dele vai ser sempre sobre as últimas 5 mensagens. Eu posso colocar para 10. Só que quanto mais você colocar, mais isso daqui vai aumentar a sua requisição de tokens, ou seja, você vai gastar mais tokens. E eu noto que isso aqui ajuda um pouco a gente a performar melhor, a entender o que está acontecendo no chat. Por exemplo, vamos supor que a pessoa fale que queira, vou dar um exemplo de agendar uma consulta. Ela quer agendar uma consulta presencial para o dia tal. Aí ela escolhe o dia. E aí, só que antes ela faz uma pergunta para a gente ali, como é que funciona os planos, como é que funciona o suporte, etc. E aí ela fala que quer agendar. E aí o agente vai perguntar, quer agendar o quê? Porque muitas das vezes já assumiu o contexto daquela mensagem. Então isso daqui é um problema que a gente tem, porque o agente ele acaba perdendo o contexto da mensagem, porque ele não tem as últimas 10 mensagens. A mesma coisa acontece, por exemplo, com e-mail. Se o cliente já passou e-mail numa outra mensagem dias atrás, muitas das vezes ele vai ter que pedir o e-mail de novo. Isso é chato, não é humanizado. Então, quando eu reparei que quando eu utilizo o Thread ID, ou seja, eu hospedo o chat diretamente no OpenAI, para começar, eu não preciso setar o agente, eu preciso setar o contexto, tá? Então, como é que eu faço isso daqui? Aqui, ó, em memória, está escrito, ó, use memória conectada. Eu vou colocar o Thread ID. Só que eu preciso passar esse Thread ID. Daria para copiar e colar daqui. Eu já vou explicar para vocês o que é esse outro fluxo aqui. Daria para copiar e colar daqui. Só que cada chat tem que ter um Thread ID, porque senão ele vai misturar todos os chats. Então, esse Thread ID ele não pode ser fixo, ele precisa ser randômico, ou seja, ele tem que ser por número. Então, cada chat, cada número diferente que enviou a mensagem, vai ter que ser um Thread ID diferente para número e eu preciso que ele salve também esse Thread ID. Então, como que eu fiz isso daqui? Basicamente, só um resumo, tá? Então, esse modelo aqui é basicamente isso daqui. É como se eu estivesse enviando a mensagem aqui e utilizando esse Thread ID aqui. Só que eu preciso fazer uma comunicação via API. E é isso que a gente vai fazer agora. Como que eu adaptei isso no meu fluxo, tá? Existe um HTTP request que a gente consegue fazer para o OpenAI criar esse Thread ID, que é esse daqui, ó, Cria Thread ID, que eu já deixei. Eu vou copiar ele, tá? E vou jogar aqui pro meu fluxo. Como é que ele funciona? Vou jogar ele aqui, ó. Vou jogar ele aqui e vou conectar ao meu agente. Então, ó, cria Thread ID e vou conectar ao meu agente. Pronto. Vou dar um teste aqui nele. Na verdade, eu tenho que testar. Pera aí. Vou lá. Pronto. Criei um Thread ID. Correto? E aí, o que vai acontecer? Ó, ele gerou para mim aqui, ó, um Thread ID. Inclusive, tá, nem adianta você copiar esse token aí, que eu sei que tem uns safados que vão querer copiar esse token aqui, porque eu acabei de criar esse token para aula e eu já vou apagar esse token aqui da minha OpenAI, tá? Nem tente. Já vou economizar o seu trabalho aí, tá, seu malandro? Então, como é que funciona? Eu preciso colocar aqui na requisição, apontar para essa URL, e o que você vai fazer? Eu vou deixar para você esse node aqui do Cria Thread ID, você vai precisar fazer uma coisa. Você vai precisar trocar a sua chave API, tá? Então você precisa gerar uma nova chave API, a sua aí, da sua OpenAI, porque vai estar vazio. Só isso que você vai precisar mudar. E tá vendo aqui para mim que ele criou um Thread ID. Então o que eu consigo fazer? Aqui dentro do meu agente, eu vou precisar mudar algumas coisas aqui, tá? Conectada ao chat Trigger Node, eu vou precisar mudar porque o mapeamento não está o último, ele não está mais conectado diretamente. Então, ó,
eu preciso colocar o chat input aqui, que é o user mensagem, e o thread ID eu preciso colocar daqui, ó, ID, tá vendo, ó? Pronto. Então, nesse caso, ó, se eu testar esse agente aqui, ele já vai me retornar com uma resposta. Ó, peraí, inclusive, ó, ele está conectando com a OpenAI, e eu mandei um olá, só aguardar aqui agora, e ele me respondeu. Olá, como posso ajudar você? Tem alguma dúvida sobre o comando IA? Estou aqui para te ajudar. Funcionou. Só que aqui, se fosse fácil assim, seria tranquilo, só que tem um problema. Toda vez que eu ficar enviando essa mensagem, vai ficar criando um thread ID, ou seja, ele não vai ter um contexto da mensagem, porque cada mensagem vai ser um chat novo, um chat zerado que ele vai criar. Então, como eu adaptei esse meu thread ID dentro do meu fluxo? Seguinte, esse daqui é o fluxo que eu uso no meu treinamento, tá? Esse template está disponível lá para os meus alunos no comando IA. Eu já vou deixar bem claro aqui que eu não vou disponibilizar esse template aqui completo para vocês. Por quê? Porque eu preciso... isso daqui está dentro do meu treinamento. O treinamento é meu trabalho. Meu treinamento é muito em conta, tá? Hoje... ele está custando R$ 2,97. Dá uma olhada lá na página de vendas do meu treinamento. Tem um vídeo onde eu mostro tudo que tem lá dentro. Eu tenho aulas saindo do básico, explicando conceitos, o que é N8N, o que é VPS, instalando N8N, tudo do básico ali para você que, se for um completo iniciante, eu ensino os termos. E pro avançado, que lá também a gente faz a instalação do N8N utilizando uma Portainer, bem avançado, Chat-Ult. E também existem aulas lá, obviamente, né, que é o principal, mas também sobre prática. Então lá eu entrego o template e tem um módulo muito interessante também chamado de briefing de agente, que diferente de muitos outros treinamentos, eu mostro agentes que eu desenvolvo. Então, agentes que eu vendi, por exemplo, para clínicas, tem uma aula lá, que isso eu faço ao vivo, tá, com meus alunos, então as quinta-feiras, não são todas lá eu organizo, mas quinta-feira eu faço aulas ao vivo com meus alunos, mostrando agentes que eu vendi. Então, lá eu destrincho o prompt do agente, lá eu destrincho tudo que aconteceu dentro desse agente, prompt, e entrego o template para os alunos também, tá? Então, como que a gente adapta? Então, esse template aqui, essa aula, tudo tem dentro do meu treinamento. E eu não vou entregar isso daqui aqui, por quê? Porque é o meu trabalho, sendo bem sincero. Eu sou pago para ensinar, então não vivo de ensinar, tá? Não é meu core business, ou seja, minha renda principal. Minha renda principal é minha agência de marketing, mas eu tenho meu treinamento, então eu preciso valorizar meu treinamento. Eu não sou um vendedor de curso que vive de vender curso, eu tenho meu treinamento, eu tenho meus alunos, tenho meu suporte, então eu valorizo meu trabalho. Então, desculpe se você queria esse template aqui do agente, mas eu não vou te entregar, ele é exclusivo para meus alunos. Como eu falei, meu treinamento é muito em conta, são mais de 100 aulas que existem lá dentro por R$ 297. Voltando aqui. Como é que eu adapto isso daqui no meu fluxo? O que eu fiz? Dentro do meu fluxo, todo lead que manda mensagem, eu vou buscar dentro do meu banco de dados do Supabase se esse lead está cadastrado ou não. E aqui ele vai me retornar. Se esse lead não está cadastrado dentro do meu banco de dados, o que vai fazer? Eu vou criar um thread ID e vou salvar esse thread ID lá dentro do Supabase. Ou seja, numa tabela do Supabase, eu vou salvar esse lead lá dentro do Supabase. E aí vai prosseguir o fluxo normalmente, e quando chegar bem aqui, ó, antes de enviar mensagem para o modelo, que eu acabei de mostrar para vocês, antes de enviar mensagem para o modelo, o que eu faço? Eu busco novamente no thread, no meu Supabase, e aqui, ó, eu setei, ó, thread ID e a última mensagem. Perdão, eu dei um Edit Fields e também setei o Thread ID. Então, para o meu agente, eu já vou enviar o Thread ID e a mensagem que chegou do usuário. Mas por que, Caio, você deixou o get no Supabase aqui, buscar novamente no Supabase, se já tem esse get no Supabase aqui, já poderia puxar daqui? Por quê? Porque se o lead já está cadastrado dentro do meu Supabase, ou seja, ele não vai acionar esse node. Então, esse busca Supabase aqui, ele vai estar... eu vou buscar esse busca Supabase aqui, ele só vai me retornar dados se o lead já tiver cadastrado. Se o lead não tiver cadastrado, eu teria que puxar o thread ID daqui, que eu salvei do Supabase. Mas se o lead já está cadastrado, ele vem para cá. Então, se o lead tiver cadastrado ou se ele não tiver cadastrado, vão ser de campos diferentes. Então, eu não tenho como puxar o meu thread ID diretamente desses nodes aqui do Supabase. Eu preciso puxar ele diretamente do meu Supabase aqui, porque independente se ele está cadastrado ou não, independente do caminho, resumindo, independente do caminho, se ele vir aqui por cima ou vir por baixo, eu não vou usar nenhum aqui, porque vai ser randômico, eu não posso, eu preciso puxar de um lugar fixo. Então eu puxo meu thread ID aqui. Então como é que funciona? Lead me mandou mensagem lá no Supabase, verifica no Supabase se ele está cadastrado. Se ele não está cadastrado, ele vai criar o Thread ID e vai salvar o Thread ID. Ó, eu deixo os dados que eu vou salvar no Supabase, como nome, telefone e o Thread ID também. Então, eu vou salvar o Thread ID. Então, para todo chat,
vai ser o mesmo Thread ID. E aí depois que esse lead mandar mensagem novamente e ele já estiver cadastrado no Supabase, ele aqui nesse busca Supabase, ele já vai puxar os dados e aqui também. Então eu vou puxar sempre daqui. Então o que vai acontecer? Ele vai salvar o Thread ID do chat lá no Supabase. Então o que acontece? Toda mensagem que vai entrar do mesma pessoa, ele não vai ficar criando um Thread ID, ou seja, vai ter um contexto de mensagem, não vai ser um chat novo para o meu agente ficar alucinando. Então dessa forma, eu consigo deixar um Thread ID salvo. Se é uma mensagem de um lead novo que não está cadastrado no meu banco de dados, eu crio o Thread ID e vou usar esse Thread ID para o chat dele. Vou criar o Thread ID e salvar no banco de dados desse cliente, desse lead que mandou mensagem. Se o lead já estiver cadastrado, eu já tenho o Thread ID dele e utilizo daqui. Então, dessa forma, eu consegui adaptar o meu fluxo para a utilização do Thread ID, ao invés de utilizar uma memória Postgres ou Redis. Então, é assim que eu fiz a implementação do Thread ID dentro do meu fluxo. Então, como eu falei para vocês, nesse modelo de agente nativo, eu reparo que meu agente performa muito bem, muito melhor nas mensagens. Por quê? Na minha visão, isso aqui está hospedado dentro da OpenAI, então é muito mais fácil para o agente conseguir conversar. Basicamente, funciona melhor, então, porque eu estou hospedando tudo na OpenAI. Dentro do meu N8N, a única variável que eu vou enviar para lá é a mensagem do usuário, porque o prompt, os arquivos estão tudo na OpenAI. E um detalhe também interessante é que quando você vai fazer envio dessas informações, você tem que colocar também aqui dentro dele, e você vai enviar, por exemplo, a hora, o local, a hora, dia da semana, você pode enviar aqui no User Message, tá? É um adendo. Então, esse tipo de agente aqui tem performado melhor nas minhas implementações. Eu estou conseguindo colher resultados melhores, respostas melhores. É um agente mais inteligente. É isso que eu reparo. É um agente que é mais inteligente, que faz melhor uso das tools que eu coloco, das ferramentas e etc. Então, é basicamente isso. Se você quer ter acesso a aulas como essa, onde eu mostro isso daqui, entrego o template, destrincho disso daqui, um conteúdo avançado com aulas como essa e muito mais, você precisa conhecer o meu treinamento, o Comando IA. Dá uma olhada no link aqui na descrição. Se tiver alguma dúvida sobre o treinamento, é só você me perguntar. Só uma dica, tá? São mais de 100 vendas que eu tenho, tenho mais de 100 alunos e eu só tenho um reembolso. Então, isso dá para você entender a qualidade que eu entrego lá, eu prezo muito por isso. Então, também eu vou deixar o link, eu vou deixar o JSON desse node aqui do CreaThread, tá? Desse CreaThread aqui para você utilizar. Vou deixar aqui na descrição também dessa aula. Eu espero que você tenha curtido e eu espero que a gente se veja nas próximas aulas. Valeu?